CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. 9h23 agora em Campo Grande. Nós vamos falar de uma palestra em biodireito que vai acontecer aqui na capital, no dia 26, portanto, amanhã, no auditório da OAB. E a gente está recebendo aqui a coordenadora desse evento e também da Comissão de Biodireito da OAB, a doutora Giovana Trade. Obrigado por aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, seus ouvintes. Eu estou olhando aqui, amanhã vai acontecer aí, pelo menos 4 palestras, que vão tratar de temas ligados à saúde e à justiça a serviço da dignidade humana. O que é que vocês vão debater? Qual é o propósito desse evento, doutora? O propósito desse evento, inicialmente, é abrir o olhar das pessoas, da população, das classes médica e jurídica, para a gente começar a discutir mais sobre assuntos que são verdadeiros tabus dentro da sociedade. É proibido, parece, que a gente tocar no tema da morte, tem toda aquela questão de divindade, que só Deus dá vida, só Ele pode tirar. E a gente vai desconstruir isso visando o quê? Visando garantir a autonomia do paciente, a dignidade da pessoa humana. Então, a gente precisa mais falar sobre morte, os temas que envolvem a morte, sobre cuidados paliativos, porque as pessoas acham que cuidados paliativos só deve ser aplicado quando a pessoa estiver na fase final ali dos seus dias. Mas os cuidados paliativos, eles são aplicados desde o início de um diagnóstico de doença irreversível e que muitas vezes não excluem o tratamento convencional. E a questão do testamento vital, que eu acho muito bacana... Esse é o tema da sua palestra. É o tema da minha palestra. Só para o meu ouvinte aqui, para o ouvinte da CBN compreender. Suponha que você tem aí uma doença e que pode tirar a sua capacidade, por exemplo, de tomar decisão. Apesar de ser muito difícil pensar nisso, e as pessoas, dificilmente você pensa que você possa passar por uma situação dessa, né? Essa é uma situação que mais causa sofrimento para famílias que enfrentam esse adoecimento de uma pessoa que ama, é claro. E é a que mais causa conflito entre médicos e famílias também. Médicos e famílias. E é o testamento vital. É o testamento vital. O testamento vital é uma disposição que você faz de forma documental. E nesse documento, você vai inserir quais são os seus desejos ou não, né, dos cuidados de saúde que você deseja se submeter ou não, quando você estiver com uma doença irreversível. Vamos imaginar que eu tenho uma tendência a ter Alzheimer e eu vou perder o controle sobre meu corpo, minhas ações e tal. Eu faço um testamento antes e digo para minha família como é que eu quero o desejo ser tratado. É mais ou menos isso? Isso, é interessante. Você pode tanto fazer quando você tiver o diagnóstico, então, e quanto antes melhor, porque o Alzheimer, a pessoa pode perder a capacidade cognitiva. Isso. Então, e o testamento vital, ele só é válido quando um agente capaz faz. Então, a pessoa tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais. Isso é registrado em cartório? Pode ser feito de várias formas. A lei, aliás, a gente não tem lei sobre o assunto. Específica. Não tem lei específica, mas o Poder Judiciário já reconheceu como legítimo, como válido no ordenamento jurídico, porque preserva a autonomia, a liberdade e a dignidade humana. Mas a gente tem uma resolução. Você vê que interessante, do Conselho Federal de Medicina, que em 2012 já fez essa resolução que trata sobre as diretivas antecipadas de vontade, que são documentos é um documento que você vai fazer dizendo o que você quer ou não. Então, olha, eu não quero ser entubado quando eu estiver em câncer terminal, porque não é preciso ser entubado. A doença ela tem que seguir o seu curso natural. E muitas vezes é cheio de tubo, de máquina, de hemodiálise, de ressuscitação, isso vai trazer mais sofrimento para o paciente do que uma prospecção de cura. Não tenha dúvida que é polêmico. Na doença. É polêmico. Né? Eu vejo assim, eu tive uma experiência pessoal com isso. Eu perdi meu pai, vai fazer 3 anos, e a família ela quer a todo custo manter, manter a vida do seu ente querido. E a pessoa fica meio cega. Então, o que pode ser feito também que é interessante? Ou você pode deixar esse testamento vital, em que você vai dizer o que você quer ou não, ou você pode nomear um procurador em cuidados de saúde, um amigo seu, o seu vizinho. Para que ele possa dizer. Ele não quer ser tratado. Ele pediu que ele vai tomar a decisão por você. Uau. Esse seu amigo. E o interessante é a gente não dar
não nomear esse procurador da saúde um parente, uma mãe, um pai, o um sentimento irmão. deixa de você Porque tomar a os razão. pais têm dificuldade, os filhos têm dificuldade em deixar que seu ente querido vá embora naturalmente. E como é que os médicos tratam isso também? Há uma compreensão hoje também dessa situação? A gente está Classe começando a ter. Esse né? evento, inclusive, é para advogados, médicos. Para pra população, né? advogados, médicos, para a população em geral. Porque o médico todo quer cumprir mundo- também o seu papel, né? E aí fica... O médico, ele tem no DNA aquela missão de salvar vidas. Então, quando ele depara com uma situação limítrofe, ele vai querer salvar. Esses dias eu ouvi dizer que o médico até rasgou o testamento vital. O médico também ele fica com medo, porque ele não conhece o Código de Ética Médica, que libera a ortotanásia, que é você suspender esse tipo de medicação que é considerada inútil. Ele fica com medo do quê? De agir como missão de socorro, ele fica com medo de praticar uma eutanásia, que são conceitos totalmente diferentes. A ortotanásia, que é você não aplicar procedimentos inúteis e fúteis, ela é totalmente válida e é assegurada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, os médicos eles podem ficar tranquilos diante de uma condição dessa limítrofe difícil, porque ele vai estar respaldado por uma norma ética. Então vamos convidar os médicos a participar desse evento. Médicos a participarem, pacientes, o paciente precisa saber que ele pode exercer a sua vontade, não apenas em vida, né, em momentos em que ele está consciente, ele pode exercer naquele momento em que ele está inconsciente. Ele pode dispor também, nesse testamento vital, os ritos funerários que ele quer. Então, eu quero ser cremado, o que eu quero? Eu quero ser enterrado? Onde? Ele pode Como? dispor. Legal. A questão da criogenia, que deu maior polêmica, esses dias saiu um assunto em que chegou, né, a Suprema Corte que um senhor, ele congelou, né, pediu para que o seu corpo fosse congelado, e um filho queria que fosse mantido isso, o outro não. Ou seja, com o testamento vital você resolve isso. Com o testamento vital você resolve. Doutora, é amanhã, a partir das 8h45, no auditório da OAB. Da OAB. Espero todos lá, inclusive vocês aqui da Obrigado. CBN, porque vai ser um evento bastante rico. Importante. E nós vamos lá também para aprender. E para divulgar e para contribuir, para que as pessoas consigam conhecer um pouco mais sobre o biodireito. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada eu. São 9h31 agora em Campo Grande. Eu acabei de conversar com a doutora Giovana Tradi, ela que é também a coordenadora científica e que vai estar promovendo amanhã aqui na capital, lá no auditório da UAB, a partir das 8h45 da manhã, 8h30 da manhã, a palestra em Biodireito, a saúde e a justiça a serviço da dignidade humana. 9. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.